Está aí a foto da pequena Lavínia. Deixa eu falar ao vivo agora com o delegado regional da Polícia Civil, doutor Fagner, está com a gente ao vivo, sobre essa situação. Doutor, boa tarde. Essa questão de abrir uma investigação, isso é praxe da polícia quando existe algum tipo de morte assim? Boa tarde, Cadu. Mais uma vez um prazer participar do seu programa. E sim, a atribuição constitucional da Polícia Civil é a investigação de fatos que possam, em tese, ser criminosos, né? E a investigação que vai, ao final dela, que a gente vai concluir se tratou de crime ou não. Nesse caso específico da bebezinha, nós fomos informados da situação já pelo hospital, pelos profissionais de saúde, e foi registrada a ocorrência como morte a esclarecer. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, vai ser feita a necrópsia, vai definir qual foi a causa da morte, e a partir daí é que nós vamos já ter alguma sinalização, se pode ter sido tratado de resultado de crime, se existe uma responsabilidade criminal a ser atribuída a alguém, e as investigações serão conduzidas normalmente no ritmo natural, no caso pela doutora Bruna, que vai ser conduzida, e ao final das investigações a gente vai concluir se se tratou de um acidente ou se essa morte pode ser atribuída à responsabilidade criminal a alguma pessoa. Agora, a Polícia Civil já começou a ouvir já os testemunhas, os parentes? Já começou esse trabalho já, doutor? Olha, houve algumas entrevistas preliminares da equipe de plantão, o caso se deu no final de semana, e hoje a situação vai ser encaminhada à Delegacia Especial da Mulher, que também tem atribuições para apurar eventuais fatos criminosos que tenham como vítima crianças e adolescentes. Portanto, a doutora Bruna Guimarães é quem vai conduzir. Ela vai naturalmente ouvir testemunhas, ouvir as pessoas que estavam na residência, só que o que vai ser determinante é o laudo do exame de necrópsia, que ainda não chegou aqui na Delegacia Regional, e eu acredito que até o final da semana deve chegar. Então, até mesmo para a coleta de depoimentos, é interessante que nós já tenhamos em mãos o resultado do laudo, porque ele vai nos balizar a conduzir da melhor maneira as oitivas, né? Os depoimentos que forem necessários coletar. O senhor acha necessário uma reconstituição, talvez, doutor? Não há necessidade disso? Inicialmente não vai ser necessário. Eu acredito que com a coleta das oitivas, e torno a dizer, sobretudo com o resultado do exame que a gente vai receber, já vai ser suficiente para que a gente defina se existe responsabilidade ou não. Nesse momento é importante que a gente seja muito cauteloso, tenha muita parcimônia, muita paciência na apuração do fato, porque é óbvio que qualquer morte abala o tecido social, e a morte de uma criança, de um bebê, comove de especial maneira. Mas a gente não pode ser leviano, a gente tem que ter muita cautela para não atribuir culpa de maneira antecipada a alguma pessoa, para ser injusto, ou para que a gente mesmo, ao apontar, acabe praticando algum crime. Portanto, só depois das investigações é que a gente pode ter, a gente vai lançar luzes de maneira definitiva sobre esse caso. Inclusive, o senhor falou num assunto que os familiares estão passando por isso nesse momento, inclusive. A mãe tem medo de sair nas ruas, porque pelas redes sociais se começa já, né, se colocou uma interrogação em cima de todo um fato, sem antes mesmo a polícia investigar, né? Enfim, isso além de correr o risco de estarmos aí, né? Quem tem essas atitudes, está julgando fora de um prazo, ainda corre o risco de incorrer em algum crime também, doutor? Com certeza, sem dúvida nenhuma. A pessoa que atribui a responsabilidade por um crime de maneira falsa, ela pratica um crime contra a honra. Se houver, de alguma maneira,
que essa mãe ser ofendida na rua também pode configurar outros crimes. E, na verdade, é importante que as pessoas tenham paciência para aguardar o resultado das investigações, que cobre as instituições, tanto a polícia quanto a justiça, se for o caso da investigação ser encaminhada, se bem que vai ser encaminhada naturalmente ao Poder Judiciário, que cobre de quem tem responsabilidade, quem tem atribuição para apurar o fato, né? A gente precisa de menos juízes na vida, né? Então, é importante que as pessoas tenham cautela. Eu solicito, peço encarecidamente que tenham cautela, tenham parcimônia, e pode ter certeza que, da mesma maneira que nós, que sequer somos parentes e nem conhecemos a criança, ficamos abalados, com maior razão, a família, inclusive a mãe e os familiares dessa criança, estão em luto, estão sofrendo já um sofrimento grande e suficiente, de maneira que não há necessidade de a gente tentar potencializar ainda mais esse sofrimento, atribuindo culpa de maneira antecipada. E a respeito disso, para a gente finalizar, doutor, falando em sofrimento, uma das situações que deve machucar muito os familiares também é às vezes, a demora da liberação do corpo para o sepultamento. Tem alguma previsão para isso? Olha, na verdade, o corpo, ele até que não demora, tão logo seja concluído o exame de necrópsia, que ali demora algumas horas a partir do momento em que o corpo dá entrada no Instituto Médico Legal. Logo depois da realização do exame, o corpo é liberado. Existem algumas situações em que demora a liberação do corpo, quando se trata, na verdade, de achado de cadáver, em que é difícil o reconhecimento pela simples observação clínica. Quando, às vezes, a gente depende, para atestar a identidade, definir se aquele cadáver é de A ou B, aí sim é que demora mais, porque a gente depende da realização de exames de comparação de perfil genético. E isso são exames bem demorados, que não faz, por exemplo, no ICRIM no IML de Imperatriz, só faz no Instituto de Genética Forense em São Luís, que tem uma demanda muito grande para atender todo o Estado. Mas quando se dá entrada no IML de um corpo cuja identificação não requer maiores cuidados, já está identificado, nesse caso não há qualquer demora na sua liberação. Ok, doutor Fagner, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Cadu. Estou à disposição. Ok, muito obrigado.